sucesso do B2B, aos poucos, vai sendo descoberto com os modelos de negócios que contemplam as várias frentes. Para falar sobre B2B Marketplace, oportunidade versus conflito de canal, ele é o CEO, lidera o time de tecnologia e a transformação digital do Martins Atacadista aí pelos últimos anos, é o executivo responsável pelos canais digitais B2C, que é o iFácil, e B2B, que é o próprio Martins, que representam hoje mais de 50% do faturamento desse grupo. Senhoras e senhores, é a estreia dele aqui também nos palcos do E-Commerce Brasil, Newton Mairink. Bom dia, Newton, seja bem-vindo. Bom dia, Vivi, é um prazer estar aqui com vocês, é minha estreia nesse palco. Olha, espero que você goste da experiência. Não tenho certeza. Estou muito feliz e a gente vai, nesses próximos minutos, conversar sobre esse tema, que é um tema importante quando a gente fala de Marketplace B2B, que é a oportunidade versus o conflito de canal. Hoje, a grande indústria, principalmente a média e grande, ela tem muito desses receios, porque conflita com os canais de distribuição, que tem uma parcela muito grande da receita, e o que a gente vai falar aqui é sobre a ótica de um implementador de B2B, os mecanismos, ferramentas e processos que a gente tem para trazer tranquilidade para o seller e realmente criar uma relação de confiança que respeita o go-to-market da indústria e, ao mesmo tempo, gera uma parceria de ganha-ganha. Mais uma vez, obrigado. Para quem não me conhece, eu sou o responsável pela área de tecnologia do Martins, responsável também pelos canais digitais. Eu vou dividir esse bate-papo em algumas partes. Vou falar primeiro um pouco do que é o Martins, para quem não conhece, por ser uma empresa essencialmente B2B, e depois falar um pouco do nosso Marketplace, o que a gente faz para resolver todos essas dúvidas que existem, principalmente em relação ao conflito de canal, e depois abrir um espaço para a gente poder um bate-papo, ok? Vou pedir para passar um vídeo, pessoal, antes da gente começar a falar um pouco do Martins. Se existe uma única certeza sobre o futuro, é de que estaremos cada vez mais conectados. Pessoas, comunidades, sociedades, natureza, mundos que se misturam, se entrelaçam em interseções sobrepostas. Imagine o planeta como um grande novelo de lã azul flutuando pelo universo. Um fio de lã que vai tecendo a conexão entre quem produz, quem consome, quem vende, quem luta, quem trabalha, quem se alimenta, quem se diverte, quem sorri, quem constrói. Fazemos quem está longe ficar cada vez mais perto. Desafiamos a geografia, o clima e o tempo. Fazemos desaparecer a noção de distância. Atendemos milhares de clientes em todo o território brasileiro. Levamos mercadorias, soluções financeiras, educacionais e tecnológicas. Por praticar o espírito colaborativo, compartilhamos conhecimento, crescimento e prosperidade. Nosso ecossistema é composto por pessoas guiadas por valores sólidos que desenvolvem relacionamentos de qualidade com clientes e fornecedores. Somos o resultado de interdependência, interseção e conexão. Se a noção de unidade parece distante, o sentido da vida real deixa claro que para nós o futuro é presente. Sistema Martins. Juntos, cada um vale mais. Esse vídeo ele reforça uma crença que nós temos que no futuro a gente vai estar mais conectado do que a gente já está agora. O Martins é uma empresa de 67 anos que a gente fala que a gente era um marketplace físico, que a gente juntava a indústria de produção de bens de consumo com os pequenos e médios varejistas numa ponta. E o que a gente vem fazendo agora é digitalizando nossa operação, a gente vai falar um pouco sobre isso e entrar no tema em si. Mas antes, para a gente contextualizar B2B, que é um mundo totalmente diferente de B2C, a gente tem que entender alguns itens, algumas coisas. Por exemplo, o Brasil hoje é um país continental, a Europa cabe aqui dentro. Ou seja, a indústria está lançando produtos a todo momento, os pequenos e médios varejistas estão espalhados por esse país,
com diferentes níveis de maturidade de gestão comercial, tecnológica. O pequeno varejista em São Paulo, ele é diferente do que está no sul, do que está no Pará, do que está no norte, no nordeste, com diferentes níveis de maturidade, como eu falei. Ou seja, uma logística completamente complexa, com baixo SLA, e uma complexidade tributária, onde parece que cada estado é um país completamente diferente. E a gente tem a missão de, nesse ambiente bem complexo, diminuir distâncias, ou seja, aproximar a indústria desse pequeno varejista. Como que a gente diminui essa distância? Entendendo a particularidade de cada um desses clientes. Esse nível de maturidade ele é tão diferente que quando eu pego varejo alimentar, é diferente, por exemplo, de uma farmácia, perfumaria, também é diferente de material de construção, ou seja, mesmo na mesma cidade, o comportamento é diferente. Se tem uma pessoa mais nova, ela está mais atenta na gestão da loja, mais atenta ao digital do que uma pessoa mais velha, ou seja, quando é o pai, quando é o filho. Mas o que fica claro para nós, que quando a gente fala em B2B, os gatilhos de negociação de compra são diferentes do B2C, ou seja, eu não estou mais vendendo um produto, eu estou vendendo expectativa de lucro, eu estou vendendo margem. Então, a gente tem que entender esse cliente, as particularidades, região a região, segmento de negócio, e é nesse contexto que nasce o Martins para realmente criar essas relações de ganha-ganha e ajudar o nosso cliente a se desenvolver. Como que a gente encurta? A gente encurta essa distância com a nossa Universidade Martins do Varejo, onde a gente ensina os nossos clientes e juntos a gente faz com que eles prosperem, ajudando eles a modernizar a loja, a treinar seus funcionários. Aqui eu dou alguns exemplos, até que mais importante no B2B do que vender para o cliente é ajudar o cliente a vender. Ou seja, não adianta eu vender para ele e ele não conseguir fazer dinheiro disso, ele não conseguir ganhar com isso. Então, a nossa função, até mais do que vender, é ajudar o nosso cliente a vender. Fazer ele prosperar, até passa a ser uma missão social. Tem também o Smart, que é a nossa rede associativa, com mais de 600 lojas, que é o nosso braço para a gente chegar lá no B2B2C. Eu vou falar um pouco do nosso ecossistema como um todo. Tem o Tribanco, que é o nosso braço financeiro, as empresas Tribanco, onde a gente leva para os nossos clientes financiamento, meio de pagamento, securitização. Tudo isso, pessoal, sempre, de novo, compartilhando conhecimento, compartilhando crescimento, compartilhando prosperidade com os nossos clientes, que é essa essência do nosso negócio e é onde a gente vai conseguir perpetuar. Ou seja, a gente tem também o nosso braço B2C, que é o eFácil, foi citado pela Vivi, onde a gente também chega no consumidor final, e sempre com o uso intensivo de tecnologia, como o nosso jeito Martins de ser, ou seja, desde esses 67 anos, a gente tentou ser sempre pioneiro e usar o que tem de melhor em tecnologia, e usar muito dados, usar muita informação, ou seja, para conseguir ajudar o nosso cliente a vender mais. A essência é essa, como eu uso dados, como eu uso tecnologia para chegar com uma proposta de valor melhor para o nosso cliente, fazer com que ele prospere, fazer com que ele se desenvolva, fazer com que ele realmente ganhe dinheiro. Oferecendo soluções de TEF, oferecendo soluções de informação, ferramentas de inteligência que ajudam o nosso cliente, que sozinho ele tem dificuldade. Estou falando no pequeno, médio varejista, então a gente chega com essas ferramentas para suprir essas lacunas, ferramentas de gerenciamento financeiro, gerenciamento de cartões, em suma. O Martins é uma solução, uma roda de soluções que a gente tenta sempre colocar o cliente no centro e oferecer para ele uma proposta de valor para que ele prospere. O objetivo final, pessoal, sempre é o produto certo, na hora certa, no lugar certo, ou seja, não tem como ser diferente disso. Então, eu tenho que garantir isso, com tudo que eu falei. Nossa operação hoje conta com no 1P, com mais de 450 fornecedores, mais de 232 mil clientes, está passando aqui meu slide, mais de 347 mil entregas, mas o que eu queria frisar? E aí, voltando no slide da dificuldade do Brasil,
é que chegar o produto no lugar certo, até teve uma palestra ontem do Mercado Livre muito boa, quando fala que entregar em São Paulo é fácil, em Minas é fácil, agora entregar em 100% do território nacional, uma categoria enorme de produtos que sai de higiene, beleza, limpeza, alimento, bazar, bebida, eletroeletrônico, telefonia, informática, material de construção, veterinário, uma gama enorme de categorias, nos maiores rincões possíveis e distantes. Esse é o nosso objetivo, ou seja, é garantir que o produto vai estar na hora, no lugar e no preço certo para os nossos clientes. Para isso, a gente tem uma estrutura de omnicanalidade, ou seja, a gente tem mais de 4.200 profissionais de venda presencial, a gente tem mais de 440 televendedores também apoiando esse cliente e os nossos canais digitais. Atuamos em 100% do território nacional, uma empresa B2B, são poucas que fazem isso, e aí a gente chega por que a gente moveu o nosso negócio para um marketplace, o primeiro do segmento. A gente fala que é um marketplace 1P mais 3P híbrido, porque tem todo aquele 1P dos 67 anos do Martins, onde a gente comprava, armazenava e vendia, mas sempre com uma série de restrições físicas, muitas vezes, em que o meu footprint definia a capacidade que eu tinha de ofertar para o meu cliente, seja nível de serviço, seja mesmo sortimento. E o marketplace, ele vem abrir isso, ou seja, eu coloco o cliente no centro, eu não mais vendo o que eu consigo, eu vendo para o meu cliente o que ele precisa, e fazendo as parcerias certas, as parcerias de ganha-ganha com os nossos sellers, para a gente conseguir oferecer 100% do sortimento que o meu cliente, que o pequeno e médio varejista, seja no segmento de farmácia e perfumaria, seja material de construção, agroveterinário, eletroeletrônico e supermercado, precisam e devem comprar. Uma completa integração O2O. O que quer dizer isso, pessoal? Nas nossas experiências, a gente sempre viu que, por mais que no B2C aconteceu aquela migração de uma venda presencial e física para a venda digital, no B2B ainda existia uma certa resistência, o cliente ali ainda com certo temor, com uma certa dificuldade, e tudo bem que a pandemia acelerou um pouco isso, mas a gente entra com uma integração O2O em que esses meus representantes e vendedores no campo, ou televendedores, eles trabalham em favor do cliente fazer essa migração para a jornada digital. Ou seja, isso que a gente entende como integração O2O, por isso que isso é a essência, a estratégia do nosso negócio, e na hora que a gente falar sobre as várias oportunidades, vocês vão entender o contexto disso. Hoje a gente tem mais de 1.300.000 acessos nas nossas plataformas digitais B2B, 900 mil logados todo mês, é um número expressivo quando a gente fala de marketplace B2B, mais de 12 mil transicionando todos os dias com a gente, e também nessa cesta de produtos financeiros e mercadológicos, a gente também oferta serviços logísticos de armazenagem e expedição, vou falar um pouco sobre isso também. E aí a gente chega no assunto propriamente dito, nas dúvidas e inseguranças que existem dos sellers, quando eles entendem que a gente pode atender os mesmos clientes, ou seja, e pode conflitar com o seu go-to-market, com seus canais de distribuição. Lembrando que os sellers, pessoal, a gente tem desde a indústria, pequena e média e grande, a gente tem também distribuidores e a gente tem também concorrentes, eu vou falar um pouco sobre isso. Mas tem essa dúvida, ou seja, será que vão chegar nos mesmos clientes? Será que vai gerar desmotivação da nossa força de vendas? Qual a ruptura que pode causar em toda a minha estrutura? E essas dúvidas, elas são pertinentes, mas existem processos, existem ferramentas que a gente minimiza ou mitiga elas completamente. É criar área de atuação, ou seja, a gente sempre fala que a abordagem é equilibrada e ela é definida pelo seller. É o seller que vai definir a estratégia comercial, ele vai definir o preço que ele quer trabalhar. É claro que em todo o acompanhamento e na gestão efetiva da performance dele, a gente vai falar qual que é o nível de competitividade que ele está trabalhando, por que não está vendendo, porque também não adianta ele, num processo de defensiva de go-to-market, ele colocar o preço lá em cima e não conseguir vender.
Mas a decisão estratégica de definição de preço, de sortimento, de abrangência, de segmento-alvo de cliente que ele quer atender, tudo isso são estratégias que mitigam e minimizam esse risco. Então, ele vai definir as áreas de atuação. Eu dou o exemplo para vocês que a gente tem um concorrente nosso, que era concorrente, quando a gente fala que a única certeza que a gente cada vez vai estar mais conectado, hoje ele é um parceiro. E ele é forte, por exemplo, no segmento de farmácia e perfumaria. E ele, nas regiões que ele já atendia, ele começou a trabalhar a gente para buscar segmentos que até então ele não atendia, que era de supermercado. Ao mesmo tempo, em alguns estados que ele não atendia nem farmácias, ele expandiu com a gente para fazer essa parceria. Então, essa área de atuação é definida pelo CELER, que a gente chama de área branca. A precificação também é definida por ele, ou seja, ele tem toda a liberdade de definir a estratégia comercial. Isso é um pouco diferente do que a gente vê em B2C, mas faz todo sentido em B2B. Ou seja, a gente dá a possibilidade para ele de expandir essa área de atuação. De novo, a gente vende em 100% do território nacional. São mais de 5.500 cidades, sem falar em 2.000 e tantos distritos. Ou seja, é uma quantidade enorme. E ele tem dificuldade de chegar nisso tudo pela complexidade tributária, pela complexidade logística. Então, de cara, eu estou dando para ele um acesso a mais de 450 mil pequenos e médios supermercados de varejo alimentar, a mais de 75 mil farmácias e perfumaria, a mais de 80 mil lojas de eletrônica e informática, mais de 120 mil material de construção. De novo, o que a gente mitiga e minimiza para ele, em termos dessa dúvida, dessa segurança sobre o conflito de canal, é que a definição do go-to-market é feita por ele. Com os nossos sellers, com a experiência que a gente tem até agora, a gente sempre vai experimentando, a gente sempre vamos começar pequeno, depois a gente vai escalando, ele vai sentindo, ele vai perdendo esses medos, e é assim que a gente está conseguindo fazer parceria de novo, de ganha-ganha. Ou seja, a gente tem que compartilhar conhecimento, compartilhar crescimento e compartilhar prosperidade com os nossos clientes e com os nossos sellers. Não tem jeito. O Samuca falou uma frase que uma dúvida que todo mundo tem é como garantir ao seller alta performance e lucratividade, né? Que o pessoal estava fazendo nos chats. É justamente isso. Se não for uma relação de ganha-ganha, se eu não trazer realmente ganho para o seller, não vai ser uma relação sustentável, ela não vai ser de longo prazo. O que a gente tenta criar aqui é realmente relações de longo prazo e não de curtíssimo prazo. A partir da hora que a gente resolve essas dúvidas, essas inseguranças em relação ao conflito de canal, surgem outras também, como risco financeiro. Hoje, o distribuidor e mesmo a indústria tem dificuldade de conceder crédito para clientes que ele não conhece, ou principalmente os muito pequenos. E a gente traz o risco financeiro zero, ou seja, toda responsabilidade creditícia é nossa. E no B2B, gente, diferente do B2C, no B2B, para vocês terem ideia, mais de 90% das nossas vendas são concessões de crédito. Ou seja, eu tenho que ficar atento à perda financeira. A indústria tem dificuldade de fazer esse movimento, e a gente vem trazer isso. E a partir da hora que a gente traz também esse tipo de ganho, eu começo a ofertar para segmentos de negócio quebras de padrões de segmento financeiro, ou seja, eu começo a ofertar financiamentos que até então o mercado não tinha. Então, começa a surgir só mais e mais e mais oportunidades. Os desafios tributários de precificação que grande parte dos nossos sellers tem, principalmente quando eles começam a fazer operações interestaduais, de novo, é uma dúvida, uma insegurança, uma dificuldade que não existe no B2C, que tem no B2B. E a gente traz aí um suporte de conhecimento tributário, de precificação, como eu falei para vocês também, tecnológico, de 67 anos. Ofertas de serviços logísticos, que é o grande calcanhar de Aquiles, de quando você quer expandir e trabalhar em 100% do território nacional. Então, a gente já pilota hoje usar toda a nossa estrutura logística para fazer armazenagem e distribuição e vender fulfillment, e vender Garmin Site, todos os modelos para os nossos sellers, né, chegarem nos nossos clientes. Lembrando
que a gente tem uma estrutura logística de mais de 6 CDs espalhados pelo Brasil, mais de 51 hubs, seja de cross-docking, seja hubs logísticos, seja transit points, ou seja, para garantir realmente que eu vou chegar em qualquer cidade com nível de serviço adequado, encurtando a distância entre essa indústria de bem de consumo, ou seja, a estrutura de distribuição, outros atacadistas, com o cliente final, que no caso a gente está falando do pequeno e médio, pessoa jurídica, seja de qual segmento for. Em resumo, o que a gente oferece é todo o acesso ao nosso ecossistema, seja com soluções de entrega de mercadoria, soluções financeiras, soluções educacionais, soluções tecnológicas e unificando todo o B2B, B2C, B2B2C, que no final é onde a gente consegue criar realmente um negócio de plataforma, um ecossistema completo, em que a gente fecha o ciclo. Mais uma vez, que é a explicação um pouco do que é o Martins, um pouco do tema, fico aqui à disposição para tirar dúvidas e conversar sobre esse tema tão interessante e recorrente, né, Vivi? Muito mesmo, Nilton, muito obrigada. Nilton, eu vou trazer para cá uma realidade dentro desse tema, pensando aí em pandemia, muitos municípios espalhados, mais concentrados em alguns estados, que eu sei que tem atuação, do Martins, pensando aqui em mercearias, enfim, que precisam ser abastecidas. Eu vou trazer aqui um universo de pequenos e médios negócios. Como é que vocês estão trabalhando para atender este público? Vou pegar minha Minas Gerais, eu sou do Vale do Jequitinhonha, e estava aqui comentando com o Samuel, eu disse, olha, tem um negócio que chega em tudo quanto é canto de Minas Gerais, e eu falo que eu estou chegando em casa quando eu vou dirigindo, Nilton, e eu começo a passar por vocês, por seus caminhões na estrada, eu começo a me sentir em casa, tá? Assim, e geralmente vocês me acompanham, eu atravesso praticamente o estado aí, saindo aqui de São Paulo. Como é que vocês estão se organizando para dar suporte a esse a esse pequeno e médio comércio? Estou pensando aqui em abastecimento, estou pensando em farma. O que vocês estão fazendo de diferente para viabilizar isso, já que, por exemplo, o representante não está indo nesses lugares? Como é que é essa infra agora aí para atender esse pessoal? Vivi, quando chegou a pandemia, há um ano atrás, e foi aquela bomba que caiu em todos os mercados, e a gente tinha como essência a gente ajudar esse pequeno e médio varejista. Então, a gente, claro, tomando todos os cuidados possíveis na nossa operação, sempre preservando a integridade física e a saúde dos nossos colaboradores e de todo o ecossistema, inclusive dos nossos clientes, a gente não parou, a gente realmente manteve a nossa operação no ar, para chegar nesse cliente, e como teve diferentes níveis de impacto, ou seja, no primeiro momento as grandes cidades, aí vinha as políticas de lockdown fechando alguns segmentos e outros não, e depois começou a migrar para o interior, toda essa estrutura O2O que eu comentei, em que em algum momento o representante não pode ir, eu tenho os canais digitais, eu tenho abordagem por telefone, essa integração que a gente coloca o cliente no centro, Vivi, e eu não estou preocupado se vai vir do formato A, do formato B, ou seja, o principal é que eu consiga impactar esse cliente consiga ser acessado ou me acesse no momento mais rápido possível e consiga fazer bons negócios e ganhar. E na outra ponta, você tem a questão logística também, que é uma operação que a gente chama de operação de guerra, manter nossa operação no ar. Teve restrições, mas como você mesmo disse, de ver os nossos caminhões transitando, hoje é um consenso, inclusive para os órgãos públicos, que o Martins é muito mais que uma empresa simplesmente mercantil, ele tem uma importância social muito grande no país, e isso que deixa a gente muito orgulhoso de fazer parte do sistema Martins. Que com isso o próprio setor público entendia o caminhão do Martins como um item essencial, que estava ali garantindo o abastecimento do pequeno varejista que vai chegar
na família brasileira. E a pandemia veio a favorecer ele no sentido também de que essa compra de vizinhança mais próxima, com uma experiência mais pessoal, ela fortaleceu muito em detrimento das lojas de grandes superfícies. Então, assim, a gente fica... É um momento difícil que a gente está passando, ou seja, muito triste, que a gente quer superar isso o mais rápido possível, mas entendendo que, como um business, como um negócio, a gente tem que garantir esse abastecimento. E o que a gente fez foi criar toda essa estrutura que envolve processo, envolve tecnologia, para chegar e garantir esse abastecimento. Ô Newton, por um acaso, assim, você pode falar um pouco de... eu estou imaginando que deve ter aparecido para você novos clientes do B2B, pensando nesse volume de pequenos e médios. Como é que vocês fizeram essa recepção desses novos? Tem algum treinamento? Eu sei que vocês têm uma universidade do varejo, mas tem alguma coisa que ajuda? Eu estou pensando aqui nas mercearias lá da minha cidade, e ela foi uma delas, tá? Que entrou no susto por conta da pandemia para comprar de vocês à distância. Como é que vocês estão fazendo isso? Conta um pouquinho dessa estrutura. Tá. Vivi, através de tecnologia, onde a gente consegue chegar nesse cliente com soluções educacionais, através da OMV, também através do nosso time de vendas, ou seja, o nosso vendedor, seja por WhatsApp, seja fisicamente, ou seja por telefone, ele passou a ser um fator crucial para conseguir levar essa proposta de valor para esses clientes, para esses pequenos varejistas. E essa estratégia, ela tanto deu certo, viu? Eu vou citar alguns números para vocês entenderem. A gente começou os nossos canais digitais no início do ano, pré-pandemia, ele representava 25% das vendas do Martins. Hoje representam mais de 60%. Só o canal B2B, ele cresce mais de 193%, fevereiro contra fevereiro. Então, essa migração desse comportamento do cliente, ela vem acontecendo. Ela não é uma coisa off-on, ou seja, que acontece de uma hora para outra. Por isso que essa integração O2O, que a gente repete sempre, em que esse representante também, ele é meio que um catequizador, entendeu? Ou seja, a própria abordagem por telefone, ou por outros canais, por rede social, ela é uma forma de catequizar também esse cliente, para devagar ele ir compreendendo também que até a utilização do canal digital não traz só comodidade e bons negócios, mas também traz segurança para ele. Verdade. Então, é uma cesta, não tem uma resposta única, mas foram várias ações, tá, Vivi? E que envolvem, de novo, processo, tecnologia e muito dados para a gente chegar e conseguir ensinar esse cliente. Muito obrigada. Newton, muito obrigada mesmo. Um abraço para ti, uma boa semana aí. Obrigada. Vivi, mais uma vez, muito obrigado. Foi uma honra estar aqui, muito feliz. Espero ter podido ajudar a toda a audiência aí nesse assunto. Fico aberto também para as pessoas que quiserem contactar comigo via LinkedIn também, para a gente continuar o bate-papo, tirar qualquer dúvida. Mais uma vez, muito obrigado, Viviane. Obrigada. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!